Mensagem do espírito Eurípides Barzanufo, pela psicografia de Divaldo Franco, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como recurso divino, a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento, passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. É compreensível que aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros por cuja conquista se lutará mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo o melhor, aquilo que propicia a felicidade. Em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito, muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito que emite a onda mental, e em contato com o ectoplasma consegue modelá-lo com os seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Observe-se, por exemplo, que após a morte, o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigia o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade, porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já lhe não sejam necessários. Por outro lado, a forma em que aparece é aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela no além-túmulo o que mais lhe era familiar, o de que mais gostava ou a em que era mais conhecido. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis com o imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico, e quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele toma a forma em que desencarnou, não a que no momento o reveste, que poderia gerar um grande choque. Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento que vive. É de muita relevância a vida mental, porque é a fomentadora de necessidades reais e falsas, assim como mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida, porquanto da mente à ação se separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Manter quanto possível o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar para então edificar nessa paisagem nobre e serena as futuras programações evolutivas. A disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto,
Quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? É o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que para ele, o desesperado, tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar, há oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção, mantendo-os através de conceitos ultramontanos e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno, a mente fixa, a monoideia. As transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado, sobre vampiros, casas mal assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais. Mesmo após a morte e toda a cadeia de males que as criaturas criam para si mesmas em face da ignorância. De maneira idêntica, nos lugares espirituais onde renasceram seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantadas na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece no cotidiano acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando malsinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas trágicas ocorrências. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados não preparados para a desencarnação permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos, e criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doentio, normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. De grande benefício é a oração, que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas, como aqueles que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Em muitos segundos matrimônios, em decorrência da viuvez, é muito comum o desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo o esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados de leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo em o universo obedece ao mesmo programa de amor e dever inadiáveis. Pensa no bem, e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permitas, seja quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmo no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixemo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de nós.
filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação. E através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram um momento,
acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez, e os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções, algo semelhante destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra, até a última que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Nesta soberana composição, também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia utriz para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são.
de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante e reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a Terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia, que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando os seus aumentos de força e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino, que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida, o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca a reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez. À semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda a sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, que despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade, num imenso cantochão de humildade e afeto à vida em todas as suas manifestações, a fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós. Estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também.
Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista. Mas nestes próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai todo misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos, credores de ternura e de amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, nas ocorrências de vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar do mal. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica de um para o outro momento, mas estes dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos, que elegerão o melhor rumo a tomar. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo, tudo como um sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar com a intubação do paciente e os seus efeitos. Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros, entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial, e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemo-nos arrastar pela sua sabedoria.